Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. O nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala, o Twitter @Gente que Fala AM, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235 e um telefone à sua disposição também São Paulo 11 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, jornalista Afanásio Jazade. Afanásio, prazer tê-lo aqui. Satisfação toda minha e é sempre bom estar aqui no Gente que Fala, viu, Zancopé? O teu índice de audiência no rádio não foi superado, dificilmente será. Eu acho que dificilmente será. Em agosto de 83, pela Rádio Globo, segundo o Ibope, eu marquei mais de 1.040.000 ouvintes na capital e grande São Paulo por minuto. E por que é que isso talvez jamais seja superado, Zancopé? É que de 83 para cá, muitas emissoras de rádio, AM principalmente, FMs, né, se instalaram. Também aquelas emissoras clandestinas tomaram praticamente todo o dial do rádio aqui da capital e grande São Paulo, e a programação matutina também das emissoras de televisão sugou muito da audiência das emissoras de rádio, né? Então, realmente é uma marca histórica que me orgulha bastante. Também conosco o economista, professor Odilon Guedes. Que bom tê-lo aqui, Odilon. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, Gente que Fala. Para mim é um prazer muito grande voltar aqui para debatermos os problemas da cidade e do país. Você continua na política, continua afiliado ao partido, não tem mandato, mas... Eu fui fundador do PT, saí do PT, que eu acabei discordando do caminho que o partido abriu mão de percorrer. Eu fui para o PSOL, mas não tenho participado muito, mas eu continuo na periferia, fazer debates. Acho que a gente tem a obrigação de tentar melhorar o país aqui. Também conosco, jornalista Celso Vernizzi. Prazer tê-lo aqui, Celso. Prazer é meu, Zancopé, estar junto de você e nessa mesa aqui, participando do Gente que Fala. O Narciso Vernizzi, teu pai, criou a marca O Homem do Tempo, né? Não temos mais o Narciso Vernizzi conosco. Você assumiu definitivamente a marca O Homem do Tempo? Sim, e temos hoje participação em 23 emissoras de rádio do estado de São Paulo e na Tribuna, também na Baixada Santista, mas não é a minha atividade principal hoje, porque a meteorologia se espalhou de uma certa forma que hoje, tendo conhecimento básico, preliminar, qualquer um pode fazer meteorologia. Eu ia perguntar para você se vai chover, você já disse que... Vai chover? Depois das 3 horas vai chover, sim. Pode contar. Delegado de Polícia Marco Barreiras. Prazer tê-lo aqui, doutor Marco Barreiras. Prazer é o meu, agradecer o convite do programa Gente que Fala, sobre a presidência aqui na mesa do Zancopé Simões. Agradecer por dividir a mesa com profissionais de tal gabarito, o Afanásio Jazade, deputado, sempre ligado à segurança, o Celso Vernizzi, do saudoso pai, né? E o Odilon, né, economista, e ter a oportunidade, em nome do prefeito Paulo Pinheiro de São Caetano do Sul, falar sobre o nosso sucesso que a gente tem obtido com o apoio das forças de segurança da população de São Caetano na diminuição dos índices de criminalidade lá da cidade. O senhor hoje é delegado de polícia licenciado e ocupa a Secretaria Municipal de Segurança em São Caetano do Sul. No município de São Caetano do Sul, que é vizinho a São Paulo, a Secretaria de Segurança engloba a Guarda Civil Municipal, a Defesa Civil e o setor de emergência 199. Parlamentares dos partidos que apoiam o governo se mobilizam para barrar ou atenuar o impacto do ajuste fiscal proposto pela presidente Dilma Rousseff, que busca economizar 18 bilhões neste ano. Congressistas, incluindo membros do próprio PT, apresentaram 620 sugestões de mudanças no pacote, atingindo pontos centrais das medidas, como as regras do seguro-desemprego, abono salarial e pensão por morte. Quem eu posso... Odilon, Afanásio... Eu gostaria de começar, mas, claro, não vou roubar aqui a peteca do Odilon, porque é o mestre em economia. Eu vou mais no popular. O governo está querendo recuperar 18 bilhões. Os jornais, as rádios, as TVs, diariamente
anunciam, mostram o rombo só na Petrobras. Bilhões e bilhões, quer dizer, nós pagamos impostos, eles metem a mão e agora eles querem recuperar, avançando mais ainda no bolso dos trabalhadores. Quer dizer, não diria nem dos trabalhadores, porque os aposentados, os pensionistas também pagam impostos, né? Eu não acho isso direito, não. Eu acho que o governo tinha que ter um pouquinho mais de critério, teria que lavar mais a cara. Cortar gastos também, né? Exatamente, fechar essa torneira. Porque, já que nós estamos falando tanto em água, falta d'água, vai ter isso ou não, tem que fechar essa torneira, entende? Fechar, chumbar, tal, para que não haja esse derrame de tanto dinheiro para bolsos inescrupulosos. Veja que um só malandro, ele comprometeu-se a devolver 100 milhões de dólares só. Porque não é que o sujeito ele comprou um sapato errado lá na loja, eu pedi um 38 e me deram um 34, eu vou devolver o sapato, o cara vai devolver 100 milhões de dólares. Agora, se ele era um mero gerente e tomou tudo isso, imagine o que não levou para casa o superior hierárquico dele, até chegar a dona Feiosa lá, que também já puxou o carro, né? Agora, e ela, a dona Feiosa? Ela foi embora, disse que vai se aposentar e não vai acontecer nada? E mais, desmistificamos também toda essa onda de que a presidente Dilma é a gerentona, a grande importante, que não sei o quê. Bom, mas a mulher faliu uma lojinha de R$ 1,99 no Sul e quiseram transformá-la na supra-sumo da economia, disso, daquilo. Foi secretária de Minas e Energias lá no Sul. E o Lula, como presidente, comprou também esse embrulho mal feito e a colocou no Ministério também de Minas e Energia. Então ela conhecia tudo na área. Quer dizer, um furo na água, quanta mentira, quanto engodo. Então, sinceramente, imposto tem aquela palavra, é imposto, não é? Não é contribuir. É tal negócio, como aquela contribuição, olha, uma contribuição você dá se você pode e se você quer. Mas não, o governo coloca essas denominações, essas marcas, essas rubricas, né? E enfia a mão no nosso bolso. Então, sinceramente, nós vamos chiar, mas vamos ter que pagar. Agora, pagamos, mas protestando, porque isso não é direito, isso não é correto, o brasileiro não merece esse tipo de safadeza. Odilon Guedes. Primeiro, eu acho que primeiro é importante os congressistas fazerem emendas, porque é um equívoco enorme do governo Dilma essa proposta de corte em pensões, abono salarial, para variar para os trabalhadores. Eu vou dar um exemplo muito claro, que isso é um debate interditado no país. A dívida pública do país, que é a dívida do governo federal com o mercado financeiro, é de 3 trilhões de reais. 0,5% de aumento na taxa de juros, que é a Selic, que é a taxa básica de juros, significa 15 bilhões de gastos. Então o governo, em vez de querer meter a mão nos direitos dos trabalhadores, tinha que primeiro abaixar a taxa de juros. Porque falam, viu, Zancopé, que a taxa de juros você precisa aumentar para acabar com a inflação. Faz mais de um ano que estão aumentando a taxa de juros, a inflação está aumentando. Tem um equívoco. Segundo exemplo, está todo mundo com a corda no pescoço. Essa semana saiu, o Itaú teve um lucro de mais de 20 bilhões. O Bradesco também. Por que não aumenta uma taxação em cima do Itaú e do Bradesco, em vez de querer diminuir a pensão dos trabalhadores? Esse é o grande equívoco do governo. Por isso que a Dilma está mal aí nas pesquisas. Porque, mais uma vez, vai em cima dos trabalhadores. Quando tem que ir em cima de quem? Esse país tem meia dúzia de bilionários e ninguém fala nada, e nem a televisão, nem o rádio. Por isso que esse programa aqui, eu sempre faço questão de dizer que ele é muito importante, que ele permite esse debate. Se você pega os canais de televisão, só entrevista os economistas de bancos. E a população só pode repetir o que ela ouve. Então você vê muitos empresários ou líderes acabar repetindo um monte de equívocos por ignorância, porque você não tem esse tipo de informação. Então, por exemplo, é importante você fazer esse tipo de medida. Segundo o Zancopé,
É um equívoco você cortar gastos. O governo precisa acabar com o supérfluo, mas ele precisa investir em construção de portos, estradas, ferrovia, metrô, porque isso é uma política keynesiana, né, nós economistas, é um debate enorme que tem Não aí, em Cuba, né? tá certo? Como é que é? Não em Cuba, né? Como Não fazer porto em Cuba. Não, isso é outro debate, isso é equívoco, isso é um equívoco. Veja, vender a imagem que o Brasil vai fazer porto em Cuba de graça. Isso é uma ignorância total. Lógico que é, porque o Brasil, quem foi fazer o Odebrecht, o BNDES, o que financia que o governo cubano vai pagar. Veja, as pessoas ficam repetindo equívocos enormes porque esse debate não é claro. Então o governo, em vez de cortar gastos, veja, a Europa está enterrada na crise faz 5, 6 anos, porque cortou tudo quanto é gasto. A hora que você corta e desemprega, o sujeito é desempregado, ele deixa de consumir. Se ele não consome, o governo arrecada. Odilon, E aí não tem dinheiro para pagar a dívida. Odilon, o governo não perdoou várias dívidas, principalmente de países africanos. Perdoou alguns anos Isso não tinha que atrás. passar, inclusive, pelo Congresso também? Veja, mas isso aí é bastante secundário, tá certo? Desse ponto de vista geral. E eu quero só dizer mais uma coisa veja, eu era do PT, saí do PT porque eu discordei dessa questão tudo. Mas só para a gente ver como é que a mídia ela é parcial. O Barusco, que é esse último da Petrobras que está denunciando os 200 milhões de dólares, ele falou na entrevista que desde 1997 eles estão operando e roubando, que era o governo Fernando Henrique Cardoso. Isso. Quer dizer, então veja, você tem um problema aí que é o debate, e eu estava conversando com Não, inclusive a outra Afanásio coisa, antes de entrar aqui no programa. E a Rede o problema é que Globo, nós temos a Rede Globo passou um comunicado a todas as editorias que não podia citar o nome do Fernando Henrique. Então veja, Então, esse é o problema. Simplesmente deu uma cortada na matéria. Por que não citar? Lógico, Se foi em veja, 97, tem que Afanásio, o que eu citar. estava falando com o Afanásio... Ninguém está dizendo que viu? ele roubou, que ele meteu a mão, mas Lógico. foi no governo dele, pô. Mas Viu? tem que Mas ser o que eu quero investigado chamar a também. atenção é o seguinte, ou nós temos que ter estadistas no Brasil, pessoas que pensam no interesse do povo brasileiro e do país, e não cada um ficar pensando no seu partido e no seu grupinho, porque senão nós não vamos sair da crise. Então, primeiro, para finalizar, é muito importante os parlamentares fazerem essas emendas. Se eu fosse a Dilma, eu recuava desse ponto de vista. E veja o seguinte, para concluir, eu sou diretor do Sindicato dos Economistas, nós acabamos de concluir uma proposta que nós vamos tentar debater na mídia sobre reforma tributária. Que veja, no Brasil quem paga mais tributos são os trabalhadores de baixa renda, porque Já vem a carga descontado. tributária... Já Não, vem descontado, e além né? disso, a maior parte da carga tributária é indireta. O exemplo que eu dou, uma televisão. 40% do preço da televisão são de tributos. O sujeito ganha R$1.000, comprou uma televisão de 2.000, paga 800 de tributos. Tem outro que ganha 40 mil, comprou uma televisão de 2.000, paga os mesmos 800. Isso é uma injustiça enorme. A nossa proposta é o quê? Aumentar a tributação sobre herança, sobre a riqueza, aumentar as faixas do imposto de renda, que o Brasil é um dos países mais baixos do mundo, tá certo? E sobre a propriedade, porque aí você pega quem tem dinheiro. E eu quero deixar claro, não sou contra rico, mas é óbvio, quem ganhar mais tem que pagar mais. E no Brasil é o contrário, quem paga mais é o trabalhador de baixa renda. Então veja, esse é um debate aqui que ele precisa ser aprofundado. Esse pagar a mais seria o quê? Seria proporcional? Proporcional, lógico. O que é, veja, para ser justo tem que ser proporcional, que nem Certo. imposto de renda. Na Alemanha chega a 50% dependendo da renda. Aqui paga em 27,5%. Um sujeito que ganha R$5.000 no Brasil paga 27,5%. Quem ganha 50 mil paga 27,5%. Então a justiça é você ir aumentando. E veja o que eu falo. Quem ganha 40 mil por mês, pagar 5 mil ou 10 mil a mais de imposto, não vai fazer a mínima diferença. Ele vai continuando para a Europa, jantando fora. Para um trabalhador que ganha mil, pagar R$100, ele vai a pé para o trabalho. Então são debates. Mas, Odilon, é que está. É uma questão social e uma questão de ética, política, ética social. Por quê? Porque se você pagasse até mais, 30%, 40%, 45%, como alguns países pagam, né? Mas você tem aquilo de volta. Agora você paga aqui pouco, muito, e você não recebe absolutamente Então nós nada. precisamos, E ainda viu? tem que Nada. defrontar-se com essa corrupção tremenda. Viu, Então você fala, mas Afanásio? espera um pouco, mas Viu? por que eu vou pagar? A nossa, veja, a nossa proposta do sindicato, nós temos um capítulo abordando isso, porque não adianta querer aumentar imposto mesmo sobre o rico e depois essa bandidagem roubar. Exatamente. Então nós colocamos a questão de que a sociedade, nós temos que criar organismo Qual para o poder instrumento controlar pra isso. controlar Mas isso não aí? gera Essa também proposta a é sonegação? fundamental. Isso também empurra a sonegação.
Lógico, Não é também. isso? Você fala, por que eu vou pagar se eles tomam, se eles não me devolvem nada? Então, o sujeito sonega. Agora, se fosse um governo mais correto, então ele pagaria com gosto, porque ele teria médicos à disposição, os postos de saúde Inglaterra, funcionando, Canadá, ninguém você morrendo paga, em mas tem fila, Alemanha. nada. É isso aí, Não, na exatamente, Alemanha. exatamente. Eu concordo com o Odilon, eu acho que Obrigado. realmente é preciso ter um debate muito amplo sobre essa questão e aberto, sem nenhuma Isso. restrição. Nada que venha a censurar opiniões. Tudo bem. E que seja dado um encaminhamento até com base, Afanásio, eu acho que você tem experiência maior até porque foi parlamentar, com um grupo de parlamentares, vai ser difícil fazer isso, mas que tenham o propósito de não procurar a promoção pessoal, mas sim fazer uma proposta que encaminhe para os sindicatos, para as organizações, as ONGs que estão aí, que tem muitas produtivas, que isso chegue ao povo, chegue aonde tem que chegar. Porque se ficar limitado ao Congresso, ficar limitado a um grupelho, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas aí que está. Veja só, os que estão lá no Congresso foram escolhidos, foram votados. Então são os representantes. Mas tem gente boa. Bem também. ou mal são os representantes. Lógico. Agora, na hora das discussões, aparecem o que? Os grupos econômicos, inclusive. E qual é o grupo mais pesado? É o grupo dos bancos, dos banqueiros. Então aí. eles têm seus interesses. Vocês acham que eles vão abrir mão de toda essa comilança? Quer dizer, como é que pode? A cada 3 meses a gente fica envergonhado quando determinado banco anuncia o seu lucro em 3 meses. São bilhões, bilhões e bilhões. Você fala, mas espera um pouquinho, mas como? O país está quebrado, tal, mas como é que eles estão ganhando tanto? De 3 em 3 meses E eles ganham anunciam. cada vez mais. Isso aí. Mas de 3 em 3 meses. Então é o seguinte, é uma briga violenta, brava. Eu acho que é uma discussão que tem que esquecer ideologia, tudo, mas é difícil. Você vai falar em política, você falou, Mas tem que esquecer viu, as Afanásio, vaidades. tem que é fazer, difícil. tem que, nós temos que enfrentar. Não Olha, tem- veja, a não é mobilização normal o é que está fundamental acontecendo com o aí. país. O nível de criminalidade e de corrupção, falta d'água, isso não é Sim. normal. Nós Sim. brasileiros temos que enfrentar isso. E tem condições. O Brasil é riquíssimo, nós temos condições de Não, resolver e outra, isso. não Dr. podemos Marco mais Barreira. ser enganados também pelos governantes. Governantes vêm com a maior cara de pau falar mentira, Na hora não da vai campanha. acontecer, fiquem tranquilos, isso aqui nada, aqui não, tá tudo bem. Agora vem dar uma banana e ameaçar até com punição, multa, que é isso? Isso é cachorrada, isso é sem vergonhice. Dr. Marco Barreira. Só seguindo na mesma linha dos meus debatedores, é que o que a gente fica triste é que todo programa que vai querer diminuir o gasto do governo cai no trabalhador brasileiro. A gente não verifica nunca se diminuir benesses aqui ou ali, não é deste ou daquele governo. Quando o Odilon falou em 27,5% do imposto de renda, eu gostaria de pagar até 30% ou 40%, desde que eu não precisasse pagar um plano de saúde que todos Isso, nós é pagamos isso aqui aí. alto, e não tenha formado meu filho numa escola particular, que nem eu formei, por ter um filho único, né? Pude fazê-lo, porque a gente não tem, infelizmente, escolas em capacidade, apesar de pagar um imposto muito alto. Eu vejo nesse sentido. Imagina quem tem mais filhos, né? Dr. Marco Barreira, o senhor é secretário municipal de segurança em São Caetano do Sul. E São Caetano se vangloria, se é que eu posso usar esse termo, de reduzir os índices de criminalidade. Despencaram neste ano. Segundo dados da Secretaria do Estado, queda de 50% dos homicídios, 57% no roubo de carros. De novo, boa tarde a todos. Na verdade, eu assumi a Secretaria de Segurança de São Caetano do Sul em dezembro de 2014, já depois de um ano do governo do prefeito Paulo Pinheiro. No primeiro ano, ele teve uma dificuldade financeira em decorrência de dívidas advindas da administração anterior. E quando ele me convidou, aceitei o desafio, pedi licença do cargo, foi concedida pelo governador e assumi lá a Secretaria Municipal de Segurança. Qual foi o trabalho feito junto com o prefeito? Verificar que a gente não pegar as forças de segurança e cada uma fazer trabalhos independentes. Juntamos as forças de segurança, ou seja, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal, com o apoio do prefeito, que fez um pacote de segurança de R$ 9 milhões para o ano 2014, que se estende para 2015, e aí estabelecemos 16 itens de segurança. Dentre os principais de segurança, foi a operação diferenciada, que é uma operação semelhante à operação delegada, em que você, o guarda municipal, no seu período de folga, ele se candidata a trabalhar naquele horário, para evitar dele fazer um bico não oficial, ele trabalha
coisa, e você aumenta o número de policiais, de guardas civis na rua. Mesma coisa foi feita a cooperação delegada, que só tinha no município de São Paulo, passou a ser feita no município de São Caetano, por decreto do prefeito, em que nós temos o aumento de policiais militares em sequência da operação delegada, que apesar de realizarem um serviço de fiscalização, acabam pelo fato de estarem fardados, estarem uniformizados, também para a segurança pública. Se aumentou também a participação, né, das bases de segurança do município, que elas funcionavam não 24 horas, nós temos 8 bases da entrada da cidade, elas passaram a funcionar 24 horas para poder diminuir a criminalidade na entrada da cidade, que é onde a gente tem maior dificuldade. Para quem conhece São Caetano do Sul, são 15 quilômetros quadrados, nós não temos áreas periféricas, mas nós temos em volta. Isso eu não estou querendo afirmar que a área periférica traz criminalidade, mas a gente acaba tendo 14 acessos às cidades, nós temos 8 bases nas entradas principais. E dentro desse pacote, fizemos depois um outro programa chamado Cidade Segura e Todos contra o Crime, que nós chamamos a população, porque é ela que sente na carne, né, os efeitos do crime, para nos ajudar a participar através do CONSEG da cidade, e unindo essas forças de segurança, acabamos conseguindo, através de índices criminais. Eu tenho um funcionário na Guarda Municipal que pega todos os índices criminais do Infocrim e da CAPES e trabalhamos semanalmente com esses índices, onde nós temos um maior índice criminal, nós vamos deslocando as forças policiais da Guarda Municipal, da Polícia Militar e da Polícia Civil. Doutor Marco, muito assalto à caixa eletrônica, explosões, bombas, nada lá? São Caetano do Sul, graças a Deus, não. Quando o Zancopé falou em diminuição de homicídios em 50%, é bom verificar que nós tivemos 4 homicídios no ano anterior e tivemos 4 esse ano, no segundo semestre só 2, por isso a diminuição de 50%. O interessante... Mas homicídio, não latrocínio. Não, homicídio. O interessante é que desses 4, um deles foi latrocínio, mas desses 4 crimes que tivemos lá, todos foram esclarecidos pela Polícia Civil em prazo de 1 mês. Bom, e vocês lá, é tal coisa, vocês são em 15, são 15 bairros, né? 15 bairros. São 15 bairros e, segundo consta, vocês não têm nenhuma favela lá, não é? Não, nós temos em volta só, em volta está nos outros municípios. Heliópolis, aquele trecho, Heliópolis, naquela entrada lá, aquela é perigosa. O que tem de gente que é assaltada só naquele trecho. O nosso calcanhar daquele é exatamente ali, mas como eles, inclusive, estouram as lâmpadas. Aqui é uma escuridão tremenda. Quer dizer, quem sai de São Caetano e vem para São Paulo, e quem de São Paulo vai pela Heliópolis para entrar em São Caetano... Almirante de la Mária. Exatamente. O nosso calcanhar daqueles, não da cidade, né? Porque o reflexo ali é que acaba sendo um morador de São Caetano que acaba sendo vítima do roubo ali. Mas a verdade é aquele trecho que a gente tem procurado fazer. Um contato, eu antes de assumir a secretaria, eu pertencia à 2ª Seccional de Polícia, eu era assistente e um dos distritos daquela área. A gente luta com isso. Voltando, e é chato a gente falar isso, às vezes repetir com relação à menoridade. Nós tínhamos um menor naquela área lá, Afanásio. Você sempre foi ligado à segurança, os seus programas de rádio, lembra, sempre combateu a situação da menoridade, né, da impunidade, às vezes que acaba gerando o ECA, né? Apesar de um avanço legislativo, mas ele acaba gerando impunidade. Nós tínhamos um menor lá, que ele foi preso num prazo de 3 meses, 17 vezes. Da última vez, depois quantos de um anos? ano... Menor de quantos anos? 15 anos. 15, 16 anos. Da última vez que eu tive contato com a 2ª Seccional, esse mesmo menor tinha dobrado de 17 para 34 prisões de roubo. Quer dizer, em fase de legislação, não é culpa do judiciário, tem que cumprir a lei, não tem onde ficar. Então, aquele trecho ali, você tem muita ação de menores também que acabam entrando e saindo. Então, o que tem que ser feito na entrada da cidade, a gente tem mantido a viatura, eu tenho o canil também, que eu tinha falado antes com o Zancopé, eu tenho o canil, nós demos um outro lugar para ele, da Guarda Municipal. Da Guarda Municipal, na entrada da cidade também, que além desse trabalho de fiscalização, também ajuda a Polícia Civil e a Polícia Militar na busca de entorpecentes, porque tem cão treinado para isso, também fazem ações nas escolas de educação. E lá em São Caetano, até um tempo atrás, havia muito furto de automóvel, né? Porque tem algumas faculdades lá, escolas, né? Nós temos o IMES, tem a Anhanguera, o IMES é a o índice era muito hoje, grande, né? de furto de automóveis, né? O índice era grande, esse índice nós diminuímos bastante. Como é que vocês fizeram para diminuir? Na verdade, com o estudo, né, de locais e deslocamento de viaturas em ronda nesses locais especificamente. A polícia que foi abordada na saída da faculdade, se eu não me engano. Acontece. E também o crescimento demográfico lá foi muito grande. Você tem uma média de 91 para cá, nós tínhamos um carro por habitante. Hoje nós temos, salvo engano, 1,39 veículos por habitante. Significa dizer, se você considerar
por população economicamente ativa, dá quase 3 veículos por habitante. Você não tem vaga, por óbvio, dentro dos casos. Nós tivemos um crescimento demográfico lá, verticalizado, muito grande, de mais de 140 prédios de mais de 140 a serem construídos, né? Tanto é que o prefeito atual parou, né, quando assumiu a Mas também administração, explodiu de quando deram autorizar. que o IDH lá de São Caetano era o melhor do Brasil, né? Mas acaba, foi para lá. mas o gasto também aumenta na mesma proporção, né? Então você tem que ter esse cuidado, porque o número de a segurança acaba aumentando. Você tem que ter mais investimento na segurança, mais investimento na saúde. Não, mas é uma educação, cidade assim por rica, diante. não é? Que o que fatura além do ICMS também, só das empresas que tem Não lá, necessariamente. Né? A cidade tem tido algumas dificuldades, algumas empresas que têm saído mais empresas de serviços, né? Que é o imposto de serviço hoje. Não, mas é uma cidade que não tem ICMS rua tal. de terra, não tem favela. 15 mas bairros. não tem zona Mas a, rural. exig, mas a Não tem exigência, zona rural. mas a exigência Né? é muito grande da população. Né? Essa Não, é a mas não grande tem nem realidade. dúvida. E Público formador de opinião. Assim, Exatamente. como estamos nessa época de estiagem, É só para dizer que aquela entrada ali da Delamare não tem inundado, né? tem, porque tem tido Porque ali é um chuva, ponto a gente acaba da tendo. grande São Paulo Como a que Defesa é Civil também é problemático. minha no sentido da Secretaria, né? A gente acaba também acompanhando essa situação, né? Mas é na entrada também do outro lado, porque aqui do lado de São Caetano foi feito piscinão dos dois e assim lados, por diante, é dos dos dois dois lados lados. acaba enchendo. Mas só para completar, dos 16 itens de segurança, nós só completamos 9. Né, faltam alguns ainda que vão ser completados nesse primeiro semestre e, obviamente, a gente conta sempre com o apoio da população, com a informação, porque a gente tiver algum erro, crítica construtiva, é interessante, porque a gente possa modificar o nosso rumo para poder melhorar a segurança. Eu fui delegado lá há 22 anos, então, com essa experiência, eu pude trazer e, trabalhando em conjunto com a polícia, com a FANAG nos programas dele, falar que a gente tem 2 polícias fazendo a mesma coisa. O que a gente procurou fazer em São Caetano? Vamos dividir aqui o serviço, vamos somar para dividir. Vamos dizer, As delegacias lá né? funcionam Delegacias- dia e não, noite uma ou tem só, delegacia uma só. que fecha à noite e É não uma funciona só fim de 24 semana? horas, as outras 2 ficam Isso fechadas. é ruim, tá? hein? Isso é ruim, porque delegacia é um pronto-socorro. É um pronto-socorro. Quer dizer, o sujeito vai na delegacia, não tem que ir em tal lugar. O sujeito prende, não, tem que ser em tal lugar. Sei lá, eu não sou favorável a essa administração que faz isso aí. Fecha a repartição pública e manda o povo andar, ou então dá canseira no policial militar, enfim, sei lá. Na verdade, as delegacias de polícia, às vezes, eu tenho uma outra visão sobre prédios, né? Eu acho que o prédio em si, às vezes você cria Não, prédios desde que demais, existe a delegacia, tem que ter gente lá dentro, tem que ter delegado, escrivão. Agora, mas eu acho se que não tem pessoal, que desnecessário abram criar, os concursos, não pombas. criar. Mas aí já não é da prefeitura. Não é da de São prefeitura, Caetano, claro. Né? É o governo do estado que é o concurso para delegado. Porque eu não investigador, acho da gente. admissível que se feche uma delegacia, posto de saúde, quer dizer, não entra na minha cabeça. Você tem razão. O senhor Não cria, entra na minha cabeça. instrumento, tem que fazer com que ele funcione 24 horas. Claro. Você está- tem que estar à disposição. Por isso que as nossas bases, né, acabam suprindo alguma dessas coisas. Algumas dessas falhas funcionam 24 horas. Tem as base bases- da Guarda 8 Municipal. bases da Guarda Municipal em São Caetano do Sul e 2 da Polícia Militar, que funcionam 24 horas para esse atendimento emergencial. É óbvio que um registro de ocorrência, todos Meu sabem, acaba Zango indo para a delegacia de polícia. Eu estou ouvindo aqui, só para a gente poder ligar essa questão a uma visão macroeconômica. O que se fala o tempo inteiro é que o governo precisa cortar gastos. Agora, como é que você mantém delegacias abertas? Você precisa cortar gastos, você precisa manter posto de saúde. Só para a gente ver o seguinte, cortar gastos depende aonde. Claro. Como é que você aumenta tributos para Aonde? manter? Claro. Veja, aumentar tributos em cima de quem pode pagar para poder favorecer a população de baixa renda. Veja, é um debate muito mais complexo Claro. e importante Não do cortando, que sim. precisa cortar gasto. Então, vamos cortar quem? Dos trabalhadores? Não Cortar cortando, gasto e não aumentar o cortando número os- de ministérios. Exatamente. 39 Diminuir o ministérios. número de comissionados que Reduzir tem. o número de ministérios é um corte maravilhoso. nossa, Maravilhoso. nossa. Quer Meu, dizer, e só um detalhe, Zangopé. O governo precisa dar exemplo. Eu fui subprefeito. Eu chegava na hora, minha sala era aberta, todo mundo sabia o que eu fazia lá. E isso é obrigação minha. Não é que eu estou querendo dizer que eu era o máximo, não. É que um homem público tem que fazer. Então eu tinha um apoio muito grande da maioria dos funcionários lá. Eu fui subprefeito de Jabaquara. O que o governo tem que fazer é dar exemplo. Quer dizer, cortar o número de ministérios, de secretarias, não ficar aumentando o salário o tempo inteiro. Não que isso aí vai resolver o problema do Brasil, mas você dá o exemplo para poder trabalhar com muito mais apoio da sociedade. Não, mas é um insegurança, gasto. Aí são insegurança. Lógico, isso Mas aí. insegurança inventaram esse negócio da operação delegada, que é uma excrescência.
É uma excrescência. A polícia tem que pagar melhor o policial militar, tem que pagar melhor o guarda civil. Para quê? Para que na hora de descanso ele possa conviver com a família, ele possa fazer um curso, ele possa se aprimorar para voltar novamente ao turno de trabalho disposto. Agora, tem policial fazendo dormindo na viatura. Outro dia, na rede social, aí colocaram uma imagem de um coitado de um PM em pé dormindo. Ele foi achincalhado, foi punido. Agora, porque ele queria? Não. Quer dizer, um coitado. É isso aí. Então, quer dizer, o governo não paga como deve e manda o quê? O homem trabalha mais ainda? Que Só acho conversa que, é agora, essa? só para finalizar, só para finalizar, Celso, se eu puder, desculpa, é que eu acho que administrar e estabelecer prioridade. Claro, O que a gente tem lá no município de São Caetano, a gente tem acompanhado o prefeito há um ano, né? É que nossas prioridades lá, aliás, por causa dos reclamos da população, é aqueles 3 itens principais: saúde, educação e segurança, né? E tem se direcionado todas as forças orçamentárias para esses três itens, né? Eu concordo com relação à delegada diferenciada, mas o que nós buscamos foi uma situação emergencial para poder colocar. É óbvio que a gente gostaria que não fosse necessária essas operações. Claro, né? claro. Mas é o que a gente buscou trabalhar. 3 vezes. Não, o sujeito tem que trabalhar, tem que se especializar, se aprimorar, porque daí ele comete um deslize qualquer, cacete nele. Deixa eu conversar agora com Zilka Fialho, contato com ela, que é supervisora de marketing da FIPESP. Zilka Fialho, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. Zilka, no período mais quente do ano, o Centro de Referência em Saúde do Homem, unidade da Secretaria da Saúde, alerta para o aumento de 30% no atendimento de pacientes com pedras nos rins. Dado serve como alerta sobre a importância da prevenção, que, quando não tratada corretamente, pode causar a perda do órgão. Como podemos nos prevenir para evitar esse problema, Zilka? Líquidos e dieta equilibrada são fundamentais para se proteger contra os cálculos renais, além de manter-se hidratado, com uma ingestão média de 2 a 3 litros de água por dia. Se quiser optar por sucos, prefiro os cítricos, como os de laranja e os de limão, que originam o citrato, substância que possui ação importante no bloqueio da formação das pedras. E quem não gosta de consumir água, por incrível que pareça, né? Tem gente que não gosta de água, qual o alarme que o corpo dá Tem para que que a economizar pessoa agora, né? sinta que está correndo risco? É isso aí. Uma das formas de identificar se o corpo está bem hidratado é verificando a cor da urina. Se estiver muito amarelado, é sinal de que está faltando água no organismo. E que tipo de alimento é importante se evitar na estação mais quente do ano? É bom reduzir bastante a quantidade de ingestão de carne ou produtos de origem animal, como manteiga, por exemplo. Diminuir a ingestão de sal e fugir de alimentos embutidos que são ricos em sódio, como presunto, bacon e linguiça, além dos industrializados. Melhor seria não consumir esses alimentos nessa época, principalmente pessoas que já tenham propensão ao problema. E o curso eu agradeço a Zilka Fialho conversando conosco nesta edição de Gente que Fala. Zilka, muito grato pela tua participação. Até quinta. Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos
rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira! A árvore respira! E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. A Associação Brasileira de Acupuntura promove em Santos o curso de especialização em acupuntura, reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura. O curso tem início dia 7 de março, na Avenida Conselheiro Nébias, 580, Conjunto 61, no Boqueirão, em Santos. Informações pelo telefone Santos 13 81353121, o site www.abapuntura.com.br. Conosco nesta edição o jornalista Afanásio Jazade, o jornalista Celso Vernizzi, delegado de polícia, secretário municipal de segurança em São Caetano do Sul, Dr. Marco Barreiras, o economista professor Odilon Guedes. Governo paulista encontrou nova reserva de água abaixo de onde? Abaixo do nível de captação do sistema Cantareira. Essa nova porção de água em área de difícil acesso de uma das represas do sistema pode representar uma quarta cota do volume morto. A Sabesp ainda realiza estudos para saber se é possível captar água do local. Celso Vernizzi, nem vou me alongar tanto, apesar do texto bem elaborado, porque você, além de tudo, tem conhecimento de todos esses procedimentos da Sabesp. Isso adicionaria 5% ao sistema? Olha, eu não tenho conhecimento pleno dessa reserva que consta como só um sendo detalhe, possível, o Estélio da Cunha, que teve ontem conosco, que isso daí, para mal comparado, é o cheque especial. Nós já entramos no cheque especial. É o terceiro, né? Quarto cheque especial. Mas olha, Bom, pelo que alguns estão recebendo de água na Zona Norte, eu acho que isso nem é volume morto, não. Isso deve ser o volume putrefato, viu? Ou aguinha feia e, olha, além de suja, com um gosto terrível, hein? Então, sei lá, viu? Celso, explica, vai chover? Não, eles inventam, desculpa, mas eles inventam cada um. O governador saiu com uma agora, gatilho hídrico. Gatilho hídrico. Olha, mas eu não sei, vai ter criatividade assim, hein? Água eles não arrumam, mas eles encontram cada blá 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 para tapear a população.
Celso, eu quero Celso dizer para Verniz, você... a pergunta que ninguém fez para você. Vai chover, Celso? Vai chover, vai Quando? chover. E esse mês aqui já choveu metade do que chove normalmente no mês de fevereiro. É uma boa notícia. E você veja que a primeira chuva que veio, ela acabou possibilitando com que o solo permeável que absorvesse essa quantidade de chuva e o lençol freático subisse. Porque não adianta nada chover pouquinho se o solo está ressecado. Mas por que não chove lá no Cantareira? Olha, em 86 nós tivemos uma crise parecida no Guarapiranga. Tivemos até que trazer, eu digo tivemos porque eu trabalhei na Sabesp 20 anos, eu me lembro que na época estava lá, e era assessor de imprensa da companhia, e na época veio um avião do governo da Paraíba, um bandeirante que estava lá encostado na Paraíba, passou pelo INPE, os técnicos do INPE fizeram uma adaptação nele melhor do que já havia para bombardear nuvens no Guarapiranga. E isso deu certo naquela ocasião. Agora precisa ter nuvem para bombardear. Lá na Paraíba não tinha, ele estava encostado. Então, mas parece que quem começou com esse bombardeamento foi aquele japonês já falecido, o seu Imai, né? Imai, se não me engano. Imai. Eu não sei o que aconteceu porque isso aí deveria ter continuado. Eu não sei porquê. Parece que não continuou. Enfim, hoje o solo ele já está com o lençol freático mais superficial do que ficou. Chegaram a secar poços também. Eu tenho um sítio, o meu poço secou. Quer dizer, o lençol freático vai tudo, não é só a represa, vai tudo abaixa. E Quer agora... dizer, secou e não recupera mais. Não, recupera. Com as chuvas que voltaram, o lençol freático voltou, o meu poço voltou a ter água normalmente. Agora, você tem uma bacia lá do tamanho da Baía da Guanabara, quer dizer, é uma coisa muito grande. Para encher aquilo, tem que ter a contribuição natural que há para o Cantareira, que ele nada mais é do que um grande pulmão, recebe toda a contribuição que vem dos afluentes, reserva aquela água e distribui. Nós estamos há 2 anos com índices pluviométricos menores do que historicamente a gente tem registrado nos últimos 84 anos, que é de quando a gente tem registro. Meu pai tinha isso aí, tudo anotado lá e sem computador, imagina você, era tudo na base do manuscrito lá. Agora me diz uma coisa, Celso, eu não sei se eu vou falar uma tremenda imbecilidade, besteira, mas e o tal do aquífero Guarani, onde é que entra nisso? Não é suficiente para abastecer tudo que é necessário. Ele não é. Ele é uma reserva para algumas coisas. Mas até agora eu não ouvi ninguém falar nele. Não, eu ouvi falar já. Guarani. Eu já ouvi falar que ele não é suficiente para resolver esse problema. Porque se fosse, quero crer, tecnicamente possível, já teria sido observada essa possibilidade com mais Celso, ênfase. tem um detalhe que sempre se diz, não adianta chover no Cantareira, na Serra da Cantareira, no reservatório. Onde é que tem que chover? É sul de Minas, é isso? Sul de Minas, tem que chover ali na bacia do Piracicaba. Você vê que, por exemplo, o rio Piracicaba chegou a ficar seco. O rio Piracicaba é depois da Cantareira, sinal então, que é interligado. Mas é interligado, tem interligação. Olha, na década não, de... Você fala tem que chover na Cantareira, eu estou falando que tem que chover na bacia hidrográfica, que abastece a Cantareira, que é no sul de Minas. Os afluentes Você fala para chover lá em Piracicaba? Não, olha, toda aquela região, sul de Minas, toda aquela região é importante. O Cantareira ele foi autorizado em 1970, na década de 70, e muita gente dizia que era uma obra faraônica. Tal. Se não tivesse o Cantareira, nós estávamos perdidos em determinado tempo. Agora, nós temos uma situação hoje climática, como diz o Carlos Nobre, que é o cientista e professor do INPE, hoje nós vivemos de extremos, e não é só em São Paulo, nós vivemos de extremos no mundo. Nós tivemos seca, calor na França. Há alguns anos atrás morreram não sei quantos aposentados que viviam sozinhos, porque lá as pessoas vivem, têm uma longevidade e vivem em apartamentos, chegaram a falecer por causa do calor. Nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos também. Tivemos uma nevasca nos Estados Unidos, monstro. Então, hoje, o Carlos Nobre é uma cabeça espetacular, eu admiro, ele fala com muita propriedade. Hoje nós vivemos de extremos. Não digo nada se daqui a pouco a gente viver um período de chuva que todo mundo vai dizer, meu Deus, para de chover. Ou então um período de frio, entendeu? Que vem aí, nevou em Curitiba,
Agora, recentemente, faz o quê? 1 ano, 2? Não me lembro bem. Isso nevou, tem alguma coisa a ver com o efeito estufa, esse papo todo? Tem com tudo Porque que está antigamente estavam acontecendo. culpando até as vacas, né? Havia um o problema do programa. efeito estufa. Havia um A programa. vaca não podia nem Rebanho mais da dar Austrália. pum. Rebanho da Austrália. Não, imaginou? Havia um programa na Rádio Bandeirantes, eu estava lá nessa época, chamava Perspectiva, era aos sábados. E o Salomão Esper, tal, o Zé Paulo, tal, a gente conversava, tal. Pô, vamos fazer uma perspectiva sobre o clima em 84. Tudo bem. Aí me reuni com algumas pessoas, procurei informações, porque eu acho que o que a gente tem que ter, na média, é capacidade de ter, na média, as informações necessárias para você fazer um juízo. Isso é fundamental, além do conhecimento na causa. Então eu procurei, olha, o que eu descobri? Soja era a plantação que dominava no Paraná. As araucárias terminaram. Os cursos d'água foram represados para as hidrelétricas. A soja que era carregada em grãos pelas estradas do Paraná caíam, eram desperdiçadas e putrefavam na beira da estrada. O microclima do Paraná, acabou se criando um microclima no Paraná. Acabou se criando um microclima em São Paulo também, um microclima no sul, tudo isso somado, mais a questão da poluição atmosférica, mais a questão que é relativa ao CFC. Viu, Celso, também acho que é importante você comentar o que a gente vê, que o fato da devastação da Amazônia é que você tem os chamados rios aéreos. Eu ia chegar aí. Que são as nuvens que vêm de lá. Carregam umidade. Tudo, carregam umidade para cá. A Amazônia... Essas nuvens que seriam bombardeadas se existissem. Exatamente. Agora, o que tem? Tem que haver... Meu Deus do céu, nós temos que pular aqui, gritar... Parem com esse negócio do desmatamento na Amazônia. Isso. Parem com isso. Correto. Nós vamos acabar morrendo, sucumbindo, não nós, mas nossos filhos, talvez os nossos netos. Mas vai acabar o planeta. Vai acabar. Vai acabar. E a Amazônia, poxa vida, meu Deus do céu, cadê o canal de umidade lá? Zona de convergência do Atlântico Sul, que é uma condição favorável para a chuva. Está acontecendo agora a primeira, depois de tanto tempo. Aí mas, ô Celso, nós não aprendemos nada lá com o pessoal do Oriente. Veja, lá em Israel não tinha. Dessalinização, lá no deserto, falar, também, né? no deserto, eles não têm água. E como é que eles vivem? E vivem razoavelmente bem. Eu estive no Caribe, e o Caribe faz a dessalinização da água. Caríssima. Tem até uma fábrica de cerveja, Amstel, que é a cerveja holandesa, que é feita com água dessalinizada, água retirada do mar. Olha, hoje a gente tem que procurar todas as alternativas possíveis, porque o clima mudou e vai continuar sofrendo esses percalços. Daqui a pouco nós vamos estar a Cantareira jogando água fora. E olha, vou falar para vocês, há 2 anos atrás, houve, se alguém lembrar, houve uma inundação. Eu diria para você, 2013, todo mundo dizia que o Cantareira ia estourar, ia inundar todo mundo. Franco da Rocha sofreu, infelizmente, uma inundação, porque foi necessária a abertura das comportas do Cantareira, porque não tinha mais onde colocar água. Celso, Selma do Jardim Guarapiranga. A represa de Guarapiranga serve como uma praia paulista. Que qualidade existe nessa água? Porque nessa crise está sendo liberada para uso do público. Existe relação? Pergunta a Selma. Olha, o Guarapiranga hoje... está salvando aqui a Zona Sul, essa região toda, o ABC, né? O Guarapiranga hoje está retirando 14 metros cúbicos por segundo. Retirava 11, 12, hoje está com 14. E estão se fazendo obras lá. Felizmente, estão se fazendo obras de reforço, de reservação na estação de tratamento. Estou falando isso porque eu li, acompanho. Eu tenho um pouco de água nas veias, porque eu respeito muito a equipe técnica da Sabesp. Os técnicos da Sabesp são geniais. Participei de congressos aqui no Brasil e no exterior, e todos, invariavelmente, são convidados para trabalhar em empresas de fora do Bom, do mas Brasil. veja só, esse técnico da Sabesp japonês, que outro dia falou aí qualquer coisa que, olha, não, vocês querem viver bem, mudem de São Paulo, um negócio assim. Não sei se... Ele, há 1 ano e pouco, esteve na Câmara Municipal e, numa CPI, se não me engano, ele disse, olha, vocês vão ter que tomar banho de canequinha daqui a pouco. Agora, ele é um diretor da Sabesp. Será que há 1 ano e tanto atrás ele não falou isso para a presidência? A presidência não chegou aos ouvidos do governador? E o governador vem enganando a população esse tempo todo? Isso que não me entra na cabeça.
Afanásio, eu não sei. Só para responder a pergunta da Selma. Por favor. Ô, Selma, é o seguinte, a água do Guarapiranga ela é tratada dentro dos padrões recomendados pela Organização Mundial da Saúde, e isso é um compromisso que tem até fiscalização do Ministério da Saúde. Há uma obrigatoriedade de se fazer dentro de critérios técnicos adequados. Então, a água do Guarapiranga, para beber, ela é uma água que, apesar de alguns momentos, por causa do aspecto, às vezes, que as algas acabam causando, mas é uma água tranquila, pode beber. E uma parte da Guarapiranga foi invadida também agora, por moradias. Isso que eu quero dizer para você. A impunidade... Eles sabem mais do que a gente, que sabe que pode ficar lá e a água não vai chegar lá. Não, olha, veja só, se não abrir o olho, agora com essa seca, muitos vão começar a se instalar também lá no Cantareira. A hora que chegar a água, aí é um Deus nos O Cícero. Já houve invasão. Já invasão. O Cícero de Itapevi. Não darei um passo, acho que é de casa, para tirar a Dilma, pois o problema é mais profundo. Precisamos montar uma militância que olhe para a periferia e nos livre de tantos impostos. Eu, com o meu comércio aqui em Itapevi, não aguento mais pagar impostos. Walter do Cambuci. Celso, foi só a Globo colocar moças do tempo para que as outras, inclusive no rádio, fizessem o mesmo. Tem alguma avaliação? Não, as moças são bonitas, plasticamente são bonitas e falam aquilo que os meteorologistas dizem para que ela possa falar. Eles falam o que está escrito, elas falam elas falam o que está escrito, exatamente. Algumas, como a Jatobá, né, que a Jatobá até tentou se especializar um pouco, eu acho que tudo bem, mas é o que eu digo, hoje você abre a internet, no satélite tem o CPTEC, você tem o INPE, você tem os aplicativos, você vê tudo, quer dizer, não é que nem na época do papai, que era... E dá para confiar em tudo. Era feito não tem aquele negócio lá, saia com guarda-chuva, galocha, não, pessoal, e se for o caso ainda leva um apito junto. Afanásio, o Lúcio Teles da Moca, afinal teve ou não um transalão aqui em São Paulo? Transalão, o que é? Transalão, é o do trem lá. O que é? Não, do metrô lá. Do metrô? Que outra trabalheira, ué. Mensalão do trem, desculpa. O Robson Marinho lá, que era assessor do Covas, tal, as 5 Covas, não meteu a mão, tá fora do TSE. Ladrãozão, né? Quer dizer, ficou comprovado. Alstom, essa coisa toda. Ué, como não teve? Que é isso? Odilon, Fátima de Guarulhos, quanto tempo vai demorar para que em Cuba os hotéis, restaurantes e outros estabelecimentos de diversão aceitem cartão de crédito? Precisa ir lá e perguntar, ué. Nem perguntar para mim. Veja, isso daí é um problema do desenvolvimento tecnológico de Cuba. Inclusive eu vi uma entrevista, documentário ontem que eles estão avançando, ainda estão devagar, precisa esperar. Sabe o que eu acho interessante? Cuba já tem 27 hotéis prontos para receber os turistas. Veja, a gente debate questões aqui, viu? Veja que interessante. A gente debate questões do ponto de vista de você melhorar o país e as pessoas vêm, por exemplo, com pergunta de Cuba. Cuba, eu não tenho nada a ver com Cuba. Eles que têm que resolver o problema deles, etc. Tem as minhas opiniões, nós precisamos resolver o problema do Brasil. Claro. Essa é a grande questão. A única curiosidade que eu tenho de Cuba é saber o seguinte, como é que eles formam tantos médicos? Cuba é uma ilha pequena, mandam 8 mil... Mas é que a educação é de qualidade, veja. Não, mas educação veja, de qualidade, Afanásio, o que eu falo, o que eu falo para os meus alunos é o seguinte, a gente precisa, em cima de dados primários, não é do que a gente ouviu falar. Cuba tem o menor índice de mortalidade infantil das Américas, menor que os Estados Unidos. Deve ter alguma coisa lá, não estou nem discutindo. Eles devem fazer alguma coisa que consegue resolver esse problema. Doutor Marco Barreiras, Geraldo, da Vila Guilhermina, como é possível que o bandido armado tenha impedido a saída de reforço policial dentro de um posto da Polícia Militar que ia atender roubo a caixas eletrônicos? Aconteceu em São Paulo, não foi no interior do Piauí. Há um tema aqui que fala sobre o deslocamento dessas quadrilhas, né? Dessas quadrilhas para o interior de São Paulo, né? Por quê? Porque o ladrão acaba tendo essa informação de que no interior, aqui nós acabamos de falar, de prédios, delegacias que ficam fechadas, às vezes você cria município sem estrutura, coloca lá um banco e, obviamente, hoje, com a rede social, o bandido, infelizmente, também é informado. Ele vai buscar exatamente nessas cidades. Você chega numa cidade dessa em que você tem um mínimo de policial para fazer essa segurança. Ele acaba segurando ali. O policial, quando não mata, né, infelizmente, o que nós temos que trabalhar é trabalhar com inteligência. Nós temos que ficar monitorando essas quadrilhas sempre e se adiantar, ou seja,
o que foi feito numa situação divisa de São Paulo com Minas, em que o DEIC, através do Dr. Rui Ferraz Fontes, né, que agora está no DENARC, um grande policial, né, muito ligado à parte de roubo a banco, né, ele interceptaram, fizeram um trabalho de escuta e antes que o fato ocorresse, eles conseguiram prender. Houve algumas mortes que infelizmente acabaram acontecendo. 12 mortes lá. Doutor Marco Barreiras, agradeço a gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Espero que retorne. Eu que agradeço e, obviamente, se for convidado outras vezes, aqui estarei à disposição da mesa, do programa, dessa rede de comunicação e da população de São Paulo e de São Caetano do Sul. Odilon Guedes, é sempre muito bom recebê-lo no Gente que Muito Fala. obrigado. E queria mais uma vez, já fiz isso várias vezes, elogiar o programa. Veja, esse programa tinha aqui para as televisões às 8 da noite, porque permite a gente discordar, ter opiniões diferentes, que para a democracia isso é fundamental. E não é você só ficar lá repetindo um tipo de análise que a televisão quer. Então, muito obrigado. Abraço, Odilon Guedes. Afanásio Jazade, é sempre muito bom tê-lo no nosso Gente que Fala. Muito obrigado, Zancopé. Um grande abraço aos nossos sintonizadores, né? E foi muito bom reencontrar amigos aqui no programa hoje. Celso Vernizzi. Poxa, que satisfação foi participar do Gente que Fala, viu, Zancopé? Espero ter o prazer Espero que retorne. renovado. Ah, com certeza. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benê, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.